Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo nosso de mercado, né? Onde a gente vai estar falando um pouco do pregão aí, como foi hoje, fazendo as marcações para o dia de amanhã, para que vocês possam ter todo o operacional e os melhores pontos de entrada. Tudo baseado nas nossas análises de price action voltadas ao smart money, que é a forma de operação dos institucionais, ou seja, operar para o lado que está o dinheiro e não tentar ficar brigando com o mercado, descobrindo pontos de operação. Antes eu queria pedir para vocês, como eu sempre peço, né, pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, compartilhar esses vídeos com quem vocês acham que devem, porque dessa forma o YouTube vai estar entendendo que esses vídeos estão ajudando e vai estar divulgando ele para mais pessoas. E com isso a gente vai fazer com que mais pessoas aprendam o método e parem de perder dinheiro na bolsa e deixam de fazer parte das estatísticas dos 95%. Aqui também a gente tem um canal no Telegram que tem esse QR Code aqui no seu canto inferior. E também o link na descrição do vídeo, onde você vai entrar, a gente troca ideia durante todo o pregão. Os dias que não tem live, a gente vai informando ali, botando as operações que estão fazendo, as leituras de mercado, tirando dúvidas da galera. A galera participa muito do nosso grupo, então venha fazer parte. Acesse ali o nosso Telegram, participa com a gente e venha aprender a operar da forma correta, beleza? E também, se você quiser operar no Forex através de uma corretora séria, nós temos aqui o link da Hantec. Hantec é uma corretora muito renomada e que tem ótimas taxas, spread baixo. Você consegue fazer depósitos para fazer contas micro, ou seja, depósitos a partir de $10 você já consegue abrir uma conta na Hantec para começar a praticar e entender o mercado de Forex. E também aceita saques e depósitos via Pix. Então vem para a Hantec caso você queira entrar no Forex, que aí você já vai começar com o pé direito com uma corretora séria. Beleza? Então bora para o nosso gráfico aqui. Hoje o dia ele começou aqui embaixo, né? A gente tinha essas marcações, essa zona verde grande é um order block do diário. A gente tinha também refinado esse order block aqui, que a gente estava com a expectativa dele testar essa região aqui também, né? Então, deixa eu só alongar aqui, eu acabei não marcando, né? Então a gente tinha também essa região de baixo e eram os pontos onde a gente podia pensar em tomar risco na compra logo na abertura. Eu resolvi esperar e não arriscar nessa abertura de mercado aqui, por quê? Por conta disso aqui, ó. Aqui a gente tinha uma liquidez, tá? Um fundo duplo. Então eu imaginei, na verdade o que eu estava esperando é quando esse mercado abriu ele fosse fazer isso aqui, para aí sim dar a compra para nós zone to zone. Ele segurou aqui e foi direto. Mesmo assim teve uma galera que arriscou e se deram bem. Pois como eu sempre falo, o nosso operacional ele é assim. O preço bateu nesse primeiro order block aqui, ó, entrada no 50% dele, stop de 150 pontos protegido abaixo do fundo e o alvo desse trade foi 800 pontos. Foi um trade de 5,33 para 1. E por que eu falo que vai de cada um tomar o risco aqui? Porque o que acontece? Se você entra nesse trade aqui e toma o stop, o que vai acontecer? Você vai entrar no próximo trade e vai arriscar de novo. E aí o teu trade que era 800, ele passa a ser de 1.100 pontos pelo menos, né? Porque ele vai testar o último topo. 1.080, 1.000 pontos, 1.100 pontos. Ou seja, ele vai pagar o stop e vai sobrar mais do que era o trade original. E é um trade que você pode alongar, porque ele tinha alvo aqui em cima, na base do order block.
Então vocês imaginam pegar um trade de 150 pontos para um alvo de 1.650, um trade de 11 para 1. Essa era a expectativa da manhã, que acabou não acontecendo, por isso que eu não entrei nesse trade. Aí eu queria ter entrado nesse trade do fundo aqui. Tá? E ainda depois teve gente que esse aqui eu não marquei aqui, porque isso aqui para mim, ele não deu order block aqui, mas teve gente que comprou aqui para sair aqui, tá? Aqui que eu estava falando para o pessoal, eu tava olhando para venda, por quê? Porque essa daqui era uma região importante e nós tínhamos esse order block aqui atrás, esse imbalance aqui. Né? Então eu falei, olha, eu vou esperar para vender nessa região aqui. Aqui foi onde eu fiz o meu primeiro trade. E aqui vocês podem verificar na marcação que esse nosso operacional ele é tão eficiente, ele é tão direcional que nós estamos no movimento de alta, ele chegou no order block de venda, entrada no 50%, stop de 150 pontos. Qual que era o alvo? O alvo era aqui. Eu confesso que eu saí um pouquinho antes do alvo, porque o alvo era onde, pessoal? O alvo era esse order block de compra. Eu saí com 705 pontos. O alvo era aqui, ó, 750, tá? E ele bateu e voltou. Olha como dizer, ele bateu no order block e voltou. Então, esse foi o primeiro trade meu do dia, 705 pontos. Depois nós tivemos, teve um aluno lá na sala que pegou isso da compra, né? Eu desci vendido e ele comprou. Ele pegou a entrada no order block, só que essa entrada aqui foi uma entrada que era maior, né? O stop teria que ser um stop maior, mas ele mantém a média, a gente mantém a média de 150, tá? Porque assim, ó, estopou de 150 e depois entra de novo. E como os 150 pontos dá abaixo dos 50% do order block, tudo que é abaixo dos 50% do order block já corre um sério risco de ser ultrapassado, tá? Então, por isso que a gente trabalha com esse padrão. E aí ele pegou um trade de 750 pontos. Então, foi um trade de 150 pontos de stop, 750 de gain. Um trade de 5 para 1. Depois, o preço ele subiu e aí ele passou direto desse imbalance aqui. Eu tava esperando uma segunda operação aqui, né? Só que assim, eu não resolvi arriscar aqui porque ele vinha subindo e ele passou desse order block testando essa região aqui. E até eu comentei com o pessoal que a gente estava conversando ali no Telegram. O que acontece? Como eu tenho uma zona, eu tenho essa liquidez, eu tenho um imbalance e tenho order block logo acima, eu preferi não arriscar nessa primeira oportunidade, eu preferi arriscar no segundo teste, que é o teste do imbalance, tá? E aí eu fiz uma nova venda aqui, baseada no 1 minuto. E essa venda, só que essa venda aqui foi uma venda que, como ele estava subindo, foi uma venda que eu fiz no risco porque ele não tinha virado o preço, e aí eu protegi. E aí o que aconteceu? Eu entrei nesse candle aqui, ó, eu entrei aqui, quando ele subiu aqui, segurou, ele fechou esse candle verde, eu entrei aqui com, esse aqui era o stop de 100 pontos que eu estava arriscando, para pegar ao alvo até esse order block aqui. Só que quando ele esticou, por ele estar contra a tendência, eu protegi atrás desse candle aqui com 50 pontos. E na volta aqui ele me tirou, né? Então esse trade aqui eu saí com 55 pontos, na verdade, que eu fiquei protegido aqui atrás do candle. Então esse foi meu segundo trade que acabou não dando certo. Porém, tendo paciência, a gente espera o preço fazer o que a gente quer. E o que aconteceu depois? Depois o preço chegou novamente no nosso order block da extremidade. Ele passou direto pelo imbalance e passou no order block. Aqui, vocês reparem que eu tenho marcado os 50%. Aqui eu tenho aqui, ó, no 50% do order block, tá? Ó, 50% do order block.
Teve gente na sala que pegou o trade aqui, logo na passada do order block, com 150 pontos de stop. Eu fui um pouco mais conservador. Por que eu fui conservador? Porque eu esperei o reteste, eu esperei a confirmação desse trade que me deu um stop um pouquinho menor. Por quê? Porque o preço fez isso aqui, fez esse candle vermelho, fez esse verde que não conseguiu romper e ele foi engolfado. Na volta aqui eu entrei nesse cara aqui. Entrei aqui e o meu alvo, ele foi assim, até mostrei lá no grupo do Telegram, tá? Esse trade, o trade andando e depois o alvo. O meu trade era nessa base de encontro desses dois candles aqui, ó, que foi exatamente onde o preço bateu e voltou. Ou seja, foi um trade cirúrgico. Foram 100 pontos de stop para 900 pontos de gain. E aí me fez fechar o dia com 1.705 pontos. Então, pessoal, vocês veem que o que eu sempre falo, pessoal, no grupo, o que manda no nosso operacional é você ter paciência e entrar na hora certa, no trade certo, e não ficar boletando feito um louco. Foram apenas 3 trades no dia, sendo que um trade praticamente não deu nada, né? Onde eu peguei 1.705 pontos, ou seja, um dia espetacular, sem correr risco nenhum, ou seja, todos os trades deram entrada e foram no alvo, eles não tiveram trabalho. Então esse é o nosso operacional, a gente opera dessa forma nas regiões de tranquilidade, ou seja, sabendo aonde que o dinheiro está e para onde o dinheiro vai. Entenderam? Por isso que a gente faz o resultado da forma como a gente faz e também corre menos risco, né? Então, por isso que eu venho falando para vocês. Venham para a Smart Money, aprendam a operar esse operacional, que é um operacional muito bom, entenderam? E com isso vai fazer com que vocês possam tá cada vez mais aí se especializando nesse operacional, como a galera tem feito aí e tem ganho dinheiro muito fácil, beleza? Então bora para o nosso gráfico de 5 minutos para a gente marcar as novas regiões aqui. Na verdade, novas não, que essa região aqui de cima, ela foi mitigada, né? Eu vou renovar para essa região aqui, ó, que vocês vão ver, ela vai fazer parte dessa região, tá? Ela dá como um leve toque, né? E aí com isso a gente tem uma oportunidade de extremidade aqui, ou seja, vocês repararam que o preço teve essa última perna aqui, ele fez um choque, então temos que ver onde vai ser a abertura dele amanhã, para ver se ele volta para baixo ou se ele continua subindo, tá? A princípio nada mudou do que a gente falou no estudo de domingo, a gente ainda está na perna de baixa, né? Então esse aqui é o último movimento e a gente fez o choque e agora a gente está voltando. Para que ele possa confirmar essa subida, ele teria que romper esse topo e voltar para testar os próximos níveis, certo? Que é a próxima mitigação lá em cima e a próxima zona de order block. Então, muita atenção na abertura do preço amanhã. A gente tem que acompanhar onde é que o preço vai abrir para saber qual decisão a gente vai tomar. Olhando aqui, ó, só dando uma filtrada pelo 15 minutos, né? A gente tem essa região que já foi mitigada. Então eu tenho essa zona aqui, ó, que eu posso estar filtrando ela e deixando essa região apenas. Por quê? Porque essa região aqui é a principal região, tá? Essa é a principal região que a gente pode estar aguardando por vendas. Então, caso o preço abra, né, é aquela região ali que a gente pode estar buscando. Na parte de baixo a gente tem esse cara aqui, esse order block aqui, que tem que estar atento, tá, pessoal? E fora isso, nós temos essa base aqui. E atenção com esse
com esse fundinho aqui, tá? Porque isso aqui é liquidez, isso aqui pode ser indução, né, pro varejo achar que vai romper para baixo e sair vendido, e ele só simplesmente dá liquidez para o preço vir aqui buscar a captura desse order block aqui e voltar a subir, tá? Esse cara aqui a gente deixa para lá. E a gente deixa marcado esse cara aqui no 15 minutos, ó. Essa extremidadezinha aqui, ó. Que a gente vê que ela foi tocada, né? Mas é um order block que ainda está válido. Por quê? Porque o preço tem mitigação lá para baixo a fazer, tá, turma? Então fiquem atentos a isso, porque a zona compradora é lá embaixo e a gente tem alvo lá para baixo. Aqui nós estamos nessa pernada, né? Então reparem uma coisa, o BOS ele tá aqui. Então nós temos aqui, ó, o alvo, o fundo e os 50%. Então, por enquanto, a gente está na zona discount desse movimento todo. Então, o que é interessante? Lembra que eu falei para vocês? No estudo de domingo eu falei, a gente está na zona discount do diário, do 60 e do 15. Tá? Por que a gente estava procurando por vendas hoje? Porque eu estava esperando que o preço ia voltar para cá, para levar o preço para a zona de fundo, para depois pensar em compra. Por isso que eu não fiz compra na abertura do mercado. Eu queria chegar aqui para depois voltar. Mas a gente sabe que a gente está nesse caminho de pullback. Porque, ó, o preço fez fundo, fez choque e está subindo. Então, o que ele pode fazer? Ele tem que fazer isso aqui até ele virar, né? Ele nos dá a virada do preço. Então, até lá, a gente está num pullback dessa região. Deixa eu só atualizar aqui para vocês essa região aqui dos 50%. Né? Que esse aqui é a última pernada. Então, fiquem atentos a isso, tá? Essa é a última perna. A gente ainda está numa zona discount, então muita atenção. As zonas principais de venda vão ser essas daqui, aqui em cima, tá? Tem esse imbalance gigantesco aqui, então o preço agora está sinalizando para a gente que ele está querendo chegar até lá em cima, para depois ver qual caminho vai tomar. Tá? E a gente sempre age conforme o preço está andando, a gente não adivinha, por isso que eu falo para vocês, aguardem os padrões, fez o choque, continua aqui, se ele fizer o BOS aqui, voltou no order block, é compra, né? Então esse é o movimento que a gente espera e que a gente explica para vocês, certo? E vamos dar uma falada rapidinha no dólar aqui, ó. O dólar ele foi testar aqui, ó, ele abriu fazendo o choque aqui, né? Ele já abriu testando essa no home e deu uma venda até aqui. Depois ele voltou ainda na região de order block e deu outra venda. E olha, repare como ele foi bem direcional, ó. Depois ele voltou no outro order block e deu outra venda. Voltou no imbalance e deu outra venda. O dólar hoje ele foi muito simples o operacional dele. Para quem acompanha o dólar, olha, foi bem tranquilo de operar por conta disso. Ele foi direcional demais o dólar, tá? Então, muita atenção aí no operacional, que o dólar ele é assim, né? Quando ele pega uma direção, ele pega e vai embora mesmo, tá? Agora a gente tem o que aqui? Nós temos um fundinho duplo aqui, ó, que a gente tem que estar atento com a liquidez, dependendo da abertura do mercado amanhã, né? Nós temos esse order block aqui do fundo, que é um order block antes daquele dos 5 minutos. Esse aqui é dos 5 minutos, tá? E agora o de baixo ali é 15 minutos.
Então vamos aguardar o que ele vai fazer, tá? Por quê? Porque aqui nós teremos compra se ele chegar aqui e virar, e caso ele rompa esse topo aqui, né? Na verdade, esse aqui, aí a gente espera a volta para pegar a compra até lá em cima. Eu vou deixar marcado aqui, eu deixei marcado aquele cara lá como choque. Por quê? Porque esse aqui é o movimento macro, tá? Ó, esse aqui é o cara, isso aqui é uma continuidade. Então o choque ele teria que romper esse movimento aqui. Isso tudo aqui é estrutura interna e é liquidez, tá, pessoal? Isso aqui é liquidez, então muito cuidado. Por que liquidez? Porque o varejo adora LTB. Então o que vai acontecer aqui? Todo mundo vai traçar LTB amanhã, e aí pode acontecer o preço fazer isso aqui, voltar e lá testar para depois cair, e aí manipula todo esse preço, essa região aqui, tá? Então muito cuidado com essas LTBs aí, tá? A marcação do dólar ela tá bem simples porque ele tá nessa consolidação desse range aqui. Então aqui, ó, basicamente pega daqui a aqui, ó, nós temos o topo e o fundo, traçou, compras aqui embaixo, vendas lá em cima. Esse é o nosso range do dólar. O operacional tá bem simples. Beleza? Então era isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, ótimo pregão amanhã. A gente se fala pelo Telegram amanhã. Lembrando que amanhã não tem live, a gente volta na quarta-feira. Grande abraço a todos.